Gente, vamos girar o assunto aqui, porque numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro falou sobre o seu futuro político, viu? Questionado sobre voltar à presidência, o Bolsonaro afirmou não ser a sua prioridade, pois ele não pensa nisso nesse momento, por acreditar que criou sementes pelo país. No entanto, o ex-mandatário disse que, caso ele volte ao comando, saberá como conduzir melhor o Brasil. Ele também passou a defender que o PL tenha um candidato próprio na disputa à Prefeitura de São Paulo de 2024. Bolsonaro afirmou que está sofrendo uma pressão grande da sigla liberal depois que o atual prefeito Ricardo Nunes negou ser muito próximo do ex-presidente da República. Vamos falar um pouquinho do que está rolando aí em relação a Jair Bolsonaro para este final de ano? Quem começa essa, hein? Por favor. Minha querida Gaúcha, seu marido está assistindo aqui? Ele tá vendo o jogo? Já largou, ele foi pro jogo. Sacanagem. Eu, se fosse você, Daisy, ó, sai fora desse casamento. Todo mundo prometeu que ia ficar com a gente, mas foi pro jogo. Então, eu quero falar de 2 pontos. Assim, primeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que ele plantou sementes para 2026. Política não é assim, né? Tu tem que construir um líder político. Então, uma das coisas que a gente sempre questionou, eu sempre reitero esse ponto, porque até para sair do achismo, assim, o meu pós-doutorado foi sobre os discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma das grandes dificuldades que ele sempre apresentou foi justamente articular de bastidor. Então, quando ele ficou inelegível, essa era uma das coisas que a gente se perguntava, né? Como que vai ser a articulação do Bolsonaro para que ele, como um líder da direita, possa criar um sucessor para 2026. Então, se ele simplesmente fala, eu plantei sementes e sai do jogo, é muito difícil se construir uma liderança para 2026. A gente tem um prazo de construção mais ou menos de 3 a 4 anos, né? Não é simplesmente aparecer, como foi o próprio caso do Jair Bolsonaro. Aí, sobre a Prefeitura de São Paulo, eu sei que o Diogo pode contribuir muito mais do que eu, mas em relação a ter um candidato próprio do PL para a prefeitura, faz muito sentido, sim. Mas a gente tem que lembrar que os estudos eles indicam que o eleitor de São Paulo, pasme ou não, ele é um eleitor de centro moderado. É muito difícil ele pender para os extremos. Então, quando a direita se une em torno do nome do Ricardo Nunes e tira o PL para uma disputa, é porque eles não querem, é uma leitura muito correta do Valdemar Costa Neto, o Valdemar não quer que a direita se quebre para essa disputa de São Paulo, porque daí não tem como vencer o PL de um lado e um centro-direita ali como o Ricardo Nunes de outro. Então, unir e tentar fazer uma chapa moderada, até com o Ricardo Nunes, que não tem uma rejeição alta, é uma coisa que pode valer a pena, sim. Aí eu acho que a leitura do Bolsonaro está errada. Assim, nós que cobrimos política há algum tempo já, a gente sabe que existe uma diferença muito grande da vontade da liderança política da vontade do dono do partido, né? São coisas completamente diferentes. Completamente. Uma coisa é o que o Bolsonaro quer, outra coisa é o que o Valdemar quer. E ele virou funcionário do Valdemar, né? Exato. Virou funcionário. Escolheu virar Tanto que as posições entre São Paulo e os estados também estão completamente distônicos com a posição de Bolsonaro. O Valdemar sempre sinalizou apoio ao Ricardo Nunes, independente do Bolsonaro. Nunca constou o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou na parada porque o Ricardo colocou ele na parada. Porque se o Ricardo não colocasse ele e não puxasse e falasse que era importante naquele momento lá atrás, antes de toda a confusão, ter o apoio do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto não tinha colocado o Bolsonaro no centro das atenções. Valdemar é Valdemar. PL é Valdemar. Agora, vocês sabem que antes de começar o programa, eu estava dando uma olhada na pesquisa da Datafolha que saiu essa semana em relação ao desgaste ou não da imagem de Jair Bolsonaro em relação ao caso das joias, né? E tem alguns dados que eu anotei aqui, queria trazer aqui para vocês, porque me chamou muito a atenção. Que diz o seguinte: 68% das pessoas entrevistadas dizem que acham que o Bolsonaro sabia da venda das joias. Então estamos falando aí de 2/3, mais ou menos. 52% das pessoas, vejam só, a maioria das pessoas entrevistadas representando a população brasileira acha que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Vejam só que, olha esses dados como em relação chamam a atenção. 52% acham que ele não cometeu crime algum. Aí a gente segue. 47% das pessoas acham que os presentes que ele recebeu eram presentes pessoais. 47%. 42% das pessoas acham que eram presentes públicos. Ou seja, eu quero colocar aqui na discussão com vocês o seguinte: o quanto essa história das joias arranha a imagem do Bolsonaro? Porque uma parte significativa da imprensa acha que isso arranha muito a imagem. Só que os dados do Datafolha não estão mostrando isso. Não arranho.
Não estão mostrando. E aí? Pode não atingir agora, mas ao longo prazo, porque isso não vai acabar agora, né? Ele vai ficar sangrando. O tema corrupção pro Bolsonaro é muito pior do que pro Lula. O Bolsonaro ganhou as eleições justamente nessa questão de corrupção. A partir do momento que ele começa todo dia no noticiário policial e pega um, e pega outro, e Cid delata, e pega pai do Cid, parece rachadinha. O Bolsonaro, isso é um racho no casco. O Lula não. Sim, eu acho que não. Paulo, eu concordo com você que não chega a arranhar a imagem dele perante a opinião pública da mesma maneira que a gente falou do roubo mais faz, etc. Isso não pega muito com a população, mas vai arranhar a ficha corrida dele. Aí acaba respingando na imagem também. Mas o que mais me impressiona, Paulo, é ver como o Bolsonaro é um lobo solitário. Ele terminou a presidência e não tem um grupo político de verdade. Tem um grupo de seguidores fiéis, sem dúvida alguma, mas não tem um grupo político junto dele. Nunca quis ter também. Nem mesmo com o presidente do PL ele conseguiu ter o mínimo de entrosamento para conseguirem falar junto. E lógico, como você disse, quem vai tomar as decisões é o PL. Em primeira instância, quem vai tomar as decisões é o PL municipal. E o Bolsonaro não tem nenhuma ingerência sobre o PL municipal. Se o presidente nacional não gostar da decisão do PL municipal, aí ele poderá intervir. Mas será o presidente do partido, não o ex-presidente da República. Mas não tem gerência sobre nem a nacional, nem estadual, nem nenhuma. E ele fala sozinho. Virou funcionário do BOI, virou funcionário. Mas ele não combina com o patrão as coisas que ele tem que falar. Quer dizer que funcionário é maluco esse. Nunca combinou com o chefe nenhum. Então, mas eu fiz essa pergunta para vocês porque é o seguinte: o Lula esteve na cadeia por mais de um ano, certo? E hoje ele virou presidente da República. Ou seja, ele conseguiu de alguma forma fazer com que aquela passagem na cadeia não arranhasse a imagem dele a ponto dele perder uma eleição. O problema é a idade do Bolsonaro, né? A hora que ele puder voltar, quando ele se torna elegível novamente, ele já está com mais de 76 anos, salvo engano. Eu não sei se ele vai ter... o Lula. Pois não sei se ele vai ter... mas aí tem a questão do nome Lula e nome Bolsonaro. Exatamente. O Lula já passou... Ele tem um histórico muito... Eu acho que depois de Joe Biden, todo mundo vai querer repetir. Lula ganhou a eleição falando que ia ajudar os mais pobres. Falando agora que ia ter picanha e cerveja. Não falou em combate à corrupção. Bolsonaro falou em combate à corrupção. E para sorte dele, temas e bandeiras diferentes. O preço da carne caiu. Não, mas eu acho que o cara tem estrela. Eu acho que tem um ponto nessa questão do Bolsonaro. Ok, ele sempre falou contra a corrupção, mas aqueles 25% a 26% que são as pessoas que votam nele, que são aqueles que sempre confiam nele, para eles o que importa é mais a guerra cultural. E como mostrou na pesquisa aqui, essa questão das joias não está pegando para eles. Então não sei se arranha a imagem do Bolsonaro, não. Porque se você for analisar, mais da metade da população brasileira acha que o Bolsonaro não cometeu nenhum Exatamente. Tipo de crime. Mas e tem uma visão de que os presentes são dele mesmo. Exato. Mas talvez porque as pessoas não tenham conseguido ainda entender, porque as pessoas batem muito na história do Lula, principalmente com relação ao triplex, né? Isso marcou muito o passado do Lula, né? E as pessoas não conseguem entender que a gente está falando de joias que tinham um valor igual ou superior ao do triplex. Então, assim, se a gente colocar uma coisa pela outra, a gente está falando de patrimônio público também. Não foi crime, era dele? Tá bom, mas então por que é que ele... A grande questão é a transparência, né? Um político que como todos falaram aqui, se elegeu com a bandeira de que iria combater a corrupção, não poderia faltar com a transparência. Se ele foi corrupto ou não, outra história, não cabe nem a mim julgá-lo. Mas a transparência é que arranhou muito a imagem dele, né? E isso eu acho que vai ficar um pouco... É que nem... Eu brinco que isso é que nem porcelana, né? Caiu no chão, quebrou, você cola, mas fica aí. Mas eu acho que a eleição de São Paulo não é parâmetro para você medir o Bolsonaro. Não. E outra, Paulo, se ele tiver saúde e condições jurídicas para ser candidato, ele é candidato a presidente. Mas você acha que a dúvida? Que ele é diferente do Lula. O Lula tinha todo um passado. Mas são dois personagens muito fortes. Mas eu acho que é assim. Mas ele não vai concorrer em 2030 mais com o Lula. Fala, Zoni. Vai estar sozinho no jogo. Eu acho que são vários contextos aqui. Primeiro, se o Bolsonaro sair depois que acabar a restrição dele eleitoral, não tem mais Lula. Exato. O cenário não é mais
da Lava Jato e ele vai ser vai ter uma outra pessoa. De repente pode ser um Tarcísio, de repente pode ser o Zema. Goebbels, Jornada do Herói. Caiado. Pode ser uma outra contexto que ele já perdeu a noção. Eu acho que o que vai arranhar a imagem do Bolsonaro com o passar do tempo é que a ficha da incompetência dele como presidente Isso que eu ia chegar agora. Eu ia chegar agora. Na questão do municipal, por exemplo, questão municipal. Eu vi no Pânico, Bolsonaro falando aqui no Pânico, e era justamente quando o Ricardo Salles... foi quando o Ricardo Salles ia ser candidato a prefeito, estava tentando introduzir o nome dele. Quem matou ele foi o Bolsonaro aqui no Pânico. Ele chegou, apesar de gostar e conhecê-lo, mas eu acho que ele não tem preparo algum para ser prefeito, ainda porque é muito imaturo. Falou isso da Michelle também. Mas você percebe assim, ele tem uma questão... Eu acho que o grande problema dele... A sombra faz mal para ele. Então, ele tem um problema muito grande. Quando ele saiu candidato e na executiva a Michelle tomou a cena e ela foi elogiada, no dia seguinte, ele falou, quem paga as contas sou eu em casa. Ele desqualificou ela. Exato. Então, ele disse que ela não estava preparada para ser política. Então, mas não é ele, né? É o Cid, né, que paga as contas. Né? Então, essa situação... A questão assim, o Salles era para ele fazer mesmo que ele não quisesse. Se ele fala que o PL tem que sair candidato, tem que ter um candidato, ele tinha que segurar o nome do Salles, nem que fosse... mesmo que ele não gostasse, mas para fazer uma defesa de uma candidatura. Não, mas é curioso isso, né? Porque eu acho que você tocou num ponto interessante, Azoni, né? Essa proteção que o Bolsonaro tem do legado que é dele e não deixa ninguém, de alguma forma, se beneficiar com isso, né? Se você for analisar, inclusive isso é um levantamento do ponto de vista do eleitor do Bolsonaro, quem seriam os nomes que teriam uma maior influência, né, do voto do eleitor. Você tem primeiro Tarcísio, é o primeiro nome que aparece, depois vem Michele Bolsonaro, depois de Michele Bolsonaro aparece Sérgio Moro e depois Romeu Zema. São esses 4 nomes. Mas aí, se você pegar da lógica da cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro, nenhum dos filhos é herdeiro. Não. Vejam só que maluco isso. Não. Ou seja, seria natural que o filho Eduardo pudesse ser o grande herdeiro, o próprio Flávio, que é senador. Para a população, né? Nenhum filho aparece como herdeiro para a população. É que deveria ser o mais provável. Então, mas isso é reflexo do comportamento do próprio Bolsonaro. Que a própria e até a própria Michele, ele não vai apoiar. O ego dele não... Exato, o ego dele é tão grande que ele não vai apoiar a Michele. A Michele, se você pensar bem, ela se impôs. Inclusive, ela se põe nas plenárias do PL. Né? Ele tenta entrar ali, protagonizar. Já umas 2 vezes eu vi situações em que tiveram plenárias da mulher no PL e que ela fala, não é só hora de falar, ele está atrapalhando. Ela, né, ela, tem que ela tem que se impor para ele não tomar o espaço dela. Ele praticamente ele não é um articulador político, ele nunca foi um articulador político. Ele ficou, a gente cansou de falar isso no último mandato, mas ele ficou 30 anos na Câmara dos Deputados, ele não assumiu uma comissão. Uma comissão. As comissões que ele assumiu lá eram todas temporárias e ele era só participante, ele nunca assumiu uma cadeira na comissão. Não tem articulação política. Então, quando vai para uma associação política, ele não sabe fazer, porque a sobrevivência é só dele. Aí, já que eu sou acadêmica, eu vou indicar mesmo um livro, leiam O Mínimo Eu, do Christopher Lasch. É o Bolsonaro escrito, é a sua sobrevivência, a minha sobrevivência que importa. E se alguém desafia ela, eu elimino. Falou o senhor. Não, e esses nomes que você disse, Tarcísio, vamos tirar a Michele, vai, Zema... E o outro, o Moro. O Moro aparece no levantamento à frente da Michele. Veja que maluco que é isso. Vamos falar Zema e Tarcísio, principalmente. Zero Bolsonaro. Um trabalhou no governo do PT. Zema, Tarcísio, Moro, Zema e até Michele Bolsonaro, talvez. O Zema foi eleito antes do Bolsonaro. O primeiro mandato do Zema foi antes do Bolsonaro. Foi junto, não era bolsonarista, foi junto. Mas não era bolsonarista. Porque um dos pontos. Ele foi eleito em 2018, né, o Zema? Ele está tentando fazer gestos para aproximar. O Tarcísio era do PT, foi ministro, quando foi candidato aqui, início da eleição, tentou fazer uma eleição afastada do Bolsonaro, quando sentiu que estava indo no caminho errado, porque Rodrigo Centro, ele se agarrou no Bolsonaro e foi eleito. Mas no início da eleição, se lembrar, você pode pegar as manchetes de jornal. Ele tentou, sabe, ser próximo, mas não ser próximo. Sim. Ainda hoje ele faz um pouco esse jogo. E continua assim. Tanto é que no negócio
da lei de orçamento, não, como que é a lei fiscal, o nome? A reforma tributária. Tarcísio foi para um lado e o Bolsonaro foi para o outro. Sim. E ainda deu aquele racha. Que o Tarcísio Mas eu estou te falando, Ainda deu aquele racha entre eles, que eles falaram assim, que era para eles terem conversado dentro e não fora. Eu já vi muito essa história. Em 2030 é o ano que o Tarcísio vai poder ser candidato a presidente. 2026 também. Não, 2026. Mas 2026 mas é que ele tá falando mais quando... o caminho dele ir para a reeleição. Vai ser reeleito, vai ser bem reeleito. É que ele está falando que é quando o Bolsonaro pode voltar ao Senado. Virar uma liderança maior que o Bolsonaro. Eu acho que o caminho do Tarcísio é esse mesmo que você está falando. Mas, nesse meio do caminho, vai ter uma pressão gigantesca. Não tem uma figura política no Brasil mais pressionada do que Tarcísio nos próximos anos. Porque se você analisar os dados, inclusive, quem está recebendo esse espólio naturalmente? Tarcísio. Não é a Michele, não é o Eduardo Bolsonaro, não é o Flávio, é o Tarcísio. Mas tem uma coisa aí, Paulo. Ele vai fazer o quê com esse espólio? Jogar no colo do Zema? Não, mas passagem de espólio de um outro? Não, você vai se desfaz. Mingua. 2026, você está falando 2026, que a pressão é para 2026. Claro. Mas tem uma coisa muito importante nesse assunto aí. O Tarcísio, na minha opinião, eu sei que muita gente gosta dele, tem aceitação, mas ele ainda não fez nenhuma entrega. Ele ainda vive um pouco no imaginário das pessoas. Ele ainda não é um personagem que mostrou o que fez. Ele, como governador, ele vai ter que ter entregas consistentes e não vai ser fácil, porque já está quase um ano de mandato e ele ainda não mostrou projetos grandes que ele vem a entregar. Na educação. Tentando a privatização da Sabesp agora, né? Inclusive, que está me parecendo muito difícil de sair. A estratégia do Tarcísio, ela tem encontrado muitas barreiras na articulação política com a Assembleia, né? Então o foco dele tem sido muito conversar com prefeitos, vereadores de municípios e tal, para tentar de alguma forma colocar essa pauta da privatização. Mas o foco central da história tinha que ser a articulação com a Assembleia, que hoje está indo de mal a pior. Então, podia estar muito pior. Hoje ele surfa ainda na questão da avaliação positiva dele. Se ele tivesse uma avaliação positiva embicado para baixo, meu amigo, já estava balançando faz tempo. Tem poder nenhum na Assembleia. O presidente da Assembleia ligado ao Valdemar Costa Neto. Sim. Um secretário chamado Gilberto Kassab, que é um... Não estou falando mal dele, mas é um... político, sabe fazer. Mas apanha todo dia do secretário da Casa Civil. E a Assembleia percebe. E a Assembleia percebe. Aí fala com ele, aí vai falar com o outro. Então fica aquele jogo de um empurrando para o outro e os deputados não se entendem. Não teve até agora uma pauta importante. A única pauta importante que foi a questão do aumento para os policiais. Teve problema. Teve que recolocar para votar no outro dia, porque teve problema, ele não conseguiu passar a aprovar, que era uma pauta importante para ele. Mas assim, em âmbito de postura midiática, o Tarcísio sabe fazer, né? Porque no caso lá de São Sebastião ele foi muito bem, né? Aquele aperto de mão... Mas vale lembrar... Mas é que talvez ele seja mais técnico do que político. É aquele cara mais... Ele é bom nas horas de crise. Nas horas de crise ele é bom. Exatamente. Ele é mais gestor. Ele tem postura de líder nas horas de crise. Midiático, ele tem acertos significativos. Paulo, então, vai lembrar, eu estava lá em São Sebastião, fiquei ilhado naquele carnaval quando veio a chuva. Foi uma coisa impressionante, uma tragédia terrível, sem dúvida. Mas, do ponto de vista político, ele teve uma sorte, porque foi uma enorme tragédia que atingiu poucas pessoas. Se comparar com o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, é muito pior, porque lá são muitos milhares de pessoas atingidas, cidades populosas. Então, eu insisto, o Tarcísio ainda não foi posto à prova de verdade. Aquilo foi quase que politicamente dizendo, uma sorte para o Tarcísio no início. Agora, uma informação importante para passar para vocês, são 5h31. Anota isso que eu vou falar neste domingão, dia 17 de setembro. Anota aí, Wilson, abre o bloco de notas aí. Vou falar. Aécio Neves vem aí. Presidente do PSDB. Já te Preparem, hein? Aécio Neves vem aí, inclusive com um discurso forte de que é inocente, foi inocentado pela justiça e bem diferente, inclusive, do Lula, porque o Lula não conseguia fazer esse discurso de inocência, né? Ele pegava mais do ponto de vista processual da anulação do processo, que pressupõe inocência, mas no caso do Aécio é mais forte, né? Ele foi inocentado. E vai tentar trazer aquela polarização de novo PSDB-PT que existiu no passado, né? Tanto é que toda entrevista somos contra o PT, vamos pra cima do PT, vamos pra... Agora, a informação de bastidor que você tem é que o Aécio pode assumir a presidência do PSDB. Meu sentimento é que sim, porque essas 2 semanas, ou essa semana principalmente,
Ele já meteu a cabeça, tá falando. Ele fala como se fosse, presidente do PSDB. Sim. A postura dele é de presidente do PSDB. Por mais que ele seja senador e tenha o direito de falar como partido, ele não fala como senador. Sim. Deputado. Ele fala como se ele estivesse dando a linha de pensamento do PSDB, a linha de ação do PSDB. E o que aconteceu? Essa mudança de presidência ia acontecer um pouco mais para frente. Com essa antecipação da justiça, ele não vai ter que meter a mão, porque ele queria ser presidente já. Sim. Ele não vai ter que meter a mão e falar assim para o Eduardo, vou entrar. Inclusive, turma, para vocês que estão nos assistindo aí neste domingão, coloca aí na agenda, quarta-feira no Morning Show, a gente tem uma entrevista exclusiva com o deputado federal Aécio Neves. Olha aí, legal. Olha aí, às 10h30 da manhã. Coloca aí na agenda. Uma avenida para ele. Vai ser bom pra caramba.